Boa noite a todos, a paz do Senhor, aleluia. Deus de vitória, Deus de promessa, Deus que abre caminho no deserto. Olha, você já imaginou um negócio desse? Né? Porque às vezes a gente está o louvor, né? Estamos adorando ao Senhor e às vezes falamos por falar. Mas você parou para meditar um pouco no que esse louvor está trazendo? Caminho no deserto, né? Caminho no deserto. Não tem caminho, irmãos, no deserto. Mas Deus faz caminho no deserto. O nosso Deus faz. Aquele monte de areia lá, você não sabe para onde vai. Se não tiver uma bússola ali, souber, né, se guiar, as pessoas que entram às vezes no deserto, tudo mais, pessoas que não conseguem às vezes sair, morrem no deserto. Mas Deus está dizendo para você, hoje, que para você, para nós, Ele abre caminho no deserto. Ele faz caminhos no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Jefferson, vamos ter isso aí por gentileza. Isso, estava olhando para ali para 2 Reis, capítulo 2, capítulo 4, né? Versículos 42 a 44. Glória a Deus. Destravando portas. Antes de nós lermos o texto, eu queria te fazer uma pergunta, nessa oportunidade. Alguém aqui tem medo? Estou com a mão levantada já. Né? Alguém aqui tem medo? Queridos, o mundo espiritual existe e é real, viu? Então, nós só podemos combatê-lo através da oração e através da palavra de Deus, né? Que nos sustenta, nos fortalece, nos alimenta, e para nos dar força para prosseguir, é orando, é buscando ao Senhor. Então, quando buscamos realmente ao Senhor, sabemos que nele e só nele, teremos realmente a certeza da nossa vitória. 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 e 44, é o mesmo texto que nós lemos na semana passada, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você está com medo, Deus vai te dar hoje, vai nos dar, né, coragem. Vai nos dar coragem para podermos enfrentar as adversidades que nos sobrevêm. Porque às vezes a gente só pensa que tudo é mil maravilhas, né? Se tem Jesus, tá ótimo, pronto, eu não vai acontecer mais nada comigo. Não, né? Não é isso. A Bíblia diz, Jesus nos ensinando, que no mundo nós teremos, né? Mas ele diz, ó, tem de bom ânimo, pois eu venci. Tá certo? Então, se Jesus disse, irmãos, e se ele venceu, é porque nós teremos e temos a certeza que nós também venceremos. 2 Reis, capítulo 4, diz assim, ó, um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes.
Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. 43. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, nós estamos nesta segunda quarta-feira do mês de abril, falando sobre e crendo que Deus, Ele abre portas ou destrava portas. Todos nós, em uma área da vida, temos uma necessidade que essa porta seja aberta. Às vezes um problema de enfermidade na família, ou até mesmo conosco, um problema no meio familiar, um problema financeiro, né? Um problema de emprego, um problema na empresa. Ou seja, N problemas que essas portas às vezes estão fechadas, ou esta porta esteja fechada. No seu caso, às vezes possa ser apenas uma porta específica, ou até mesmo algumas portas que precisam da intervenção divina para que ela seja aberta. E nós precisamos ter coragem. Nós não podemos simplesmente ter medo e parar. Porque o medo ele para. O medo ele detém. O medo faz com que não se prossiga. O medo faz com que realmente não avancemos. O medo ele faz com que nós olhemos para a circunstância com o nosso olhar natural e nós mesmos já decretamos: não dá, não tem condições. Quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós vemos bem isso, bem explícito. Não é que está a palavra medo, mas a circunstância, o cenário ali, nos mostra que o servo de Eliseu teve medo. De quê? De servir 20 pães para 100 homens. Ele olha, vê a circunstância e diz: meu Senhor, não tem condições. Ele estava olhando pela ótica natural. Ele estava vendo o cenário naturalmente. E algumas vezes nós precisamos ver, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Porque nós não cremos, nós não vemos para crer. Nós cremos naquilo que não vemos. E às vezes, amados, as coisas espirituais, elas ocorrem. E Deus tem a sua forma maravilhosa de realizar. Eu me lembro, como hoje, nós conhecemos uma família, inclusive o esposo, um obreiro da casa do Senhor. A mulher era uma maestra assim de excelência, né? Mulher que tinha um dom maravilhoso para música. E de repente aquela mulher, eu não sei qual a circunstância ocorreu, mas de repente ela desistiu, parou do seu ministério e começou a viver como uma moradora de rua, literalmente. Vinha para casa, trazia tudo que achava na rua, todo lixo, literalmente lixo que encontrava na rua, trazia para casa e ali acumulava dentro de casa aquele lixo terrível, né? A família ali, os filhos,
e desesperados realmente. Aquilo ali não durou uma semana, não durou um mês, não durou 2, não durou um ano, durou algum tempo. E as pessoas tinham medo de passar pela casa dela, porque às vezes ela corria atrás das pessoas. As pessoas tinham medo de visitar e fazer uma oração por ela, porque também alguns tinham medo de enfrentar aquele problema, aquela situação. E um determinado domingo nós fomos visitá-la, né, saindo ali para visitas, para orações, e orando, começamos ali a louvar, fazer um culto ali naquela casa, porque Deus precisava trazer libertação naquele lar, naquela família. E começamos então ali um louvor, a orar, a começarmos a buscar a Deus em adoração, em louvor. E em um certo momento nós começamos também a orar, a interceder para que Deus trouxesse libertação para aquela mulher e consequentemente para toda aquela família. E no momento que nós oramos e pusemos as mãos ali, ela manifestou-se, ou seja, algo nela ali se manifestou. Ele disse: não me toca, não quero que você me toque. Você não pode me tocar. Aí eu falei: pronto, né? Se fosse hoje aí, né, às vezes na mídia e tudo mais, já iam dizer que era, como que é essa palavra lá que estão agora ainda até a lei nova aí, misoginia, é isso? Alguma coisa assim, né? É isso, né? Aí pronto, já ia pedir para prender o pastor e tudo mais, né? Porque... Aí eu falei: não, peraí, não é normal. E não é medo. Então, Jesus, vamos partir para cima, né? A gente não veio aqui para recuar, nós viemos aqui para trazer vitória e libertação para esta família e para esse lar. E aí começamos a orar, queridos, e o negócio começou a estreitar, e o negócio começou realmente, mas Deus estava ali, e onde Deus está, alguma coisa diferente acontece, e eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar, porque aqui é a casa do Senhor. E daqui a pouco então oramos, expulsamos realmente aquele espírito maligno. Aquela mulher, ela recobrou os seus sentidos, e daqui a pouco, em pouco tempo, nós começamos a ver aquela casa diferente, onde só vivia lixo na frente da casa. Era terrível, irmãos, era uma coisa terrível, terrível, terrível. E daqui a pouco então, as coisas começaram a mudar. A casa já tinha outro aspecto, a família já tinha um brilho no rosto, a felicidade voltou a reinar de novo dentro daquele lar. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que adentrou esta casa de oração, quem sabe você adentrou com um pouco de receio no teu coração, com medo no teu coração, creia que esse medo, ele vai sair em nome de Jesus. Então aquele moço olhou a situação e disse: não tem como, Senhor. Não tem, não dá, a matemática não vai fechar, não tem, não vai. Ele dizia: olha, não é pela minha palavra, não sou eu que estou dizendo para você, mas em nome do Senhor, serve esse povo, serve esses 100 homens, porque alguma coisa vai acontecer. Eu disse para você aqui na quarta-feira passada que você precisa provocar o seu milagre. E como é que nós provocamos o nosso milagre? É parado? Sentados? De boca fechada? Não! Você precisa fazer algo a mais. Você precisa realmente agir. Você não pode estar parado, detido, estagnado. Você precisa realmente fazer algo em prol da tua vida, da tua família. Porque às vezes, irmãos, nós simplesmente olhamos para a circunstância das situações e dizemos: não tem jeito. É quando nós olhamos para a nossa ótica natural. Mas quando nós olhamos pela ótica espiritual, daquele que pode fazer o impossível voltar a ser o possível, trazer a realização da impossibilidade na minha e na sua vida, algo extraordinário acontece. Aleluias. Portanto, a este Deus que estamos adorando e prestando louvor nesta noite, esse é o Deus que destrava portas. Este é o Deus que vai destravar a porta conforme a tua necessidade, em nome de Jesus. Oh, aleluias.
é o Deus do impossível. Este Deus, eu creio, queridos, eu creio que Ele opera milagres. Eu creio que Ele realmente cura as enfermidades. Eu creio que realmente não há impossibilidades para Ele. Para este Deus que eu já presenciei, Ele faz até mesmo gerar, aleluia, a criança fora do útero da mãe, que não poderia mais gerar nada. Eu mesmo, eu sou prova disso. Como assim, pastor? Eu, quando fui prestar serviço militar no exército, minha mãe orando, pedindo meu filho, não vai, eu queria servir, tinha uma sede de servir o exército, tudo mais, não vai. Eu tinha uns amigos, por exemplo, que eles já estavam servindo na aeronáutica, outros estavam servindo na marinha, e ele disse, olha, nós, ali na idade dos 16, 17 anos de idade, prestes a também ir lá, prestar o serviço militar. Ele disse, não, eu falei, não, mas eu quero, não, mas você vai, e eles já serviam. Irmãos, e a vontade era tanta que até me deram uma farda, me deram uma farda do exército, e eu colocava aquela farda, e nós íamos, por exemplo, para alguns lugares, chegava todo mundo lá fardado, todo mundo servindo, menos eu, e dávamos carteirada, entrávamos no ônibus, por exemplo, descíamos pela porta, quando ainda era pela porta da frente, descíamos pela porta da frente, o pessoal via lá, todo mundo fardado, bonitinho, e eu falo, o que é que eu estou fazendo aqui, Mas aquela vontade de servir. Chega o dia de servir, vou lá, marco, estou lá dentro do quartel, lá no tiro de guerra, lá como se fala, por exemplo, fui lá servir, o médico do exército me chama pelo nome, ele estou lá, ele faz todos os exames, mostra ali tudo mais, e daqui a pouco chega, você não vai servir. Irmãos, tristeza terrível, saí dali, cabisbaixo, primeira derrota. E eu tinha uns exames para fazer 2 semanas depois, já tinha levado um baque terrível, 2 semanas depois faço uns exames, tudo mais, daqui a pouco, eu falei, bom, já que eu não servi, então, o meu pensamento, então eu vou, para a escola de oficiais, lá eu posso, então, me inscrever, prestar o concurso, fazer como fosse uma faculdade realmente para oficial e servir. Daqui a pouco vou lá fazer os exames, tudo mais, o médico pede os exames, e daqui a pouco chegou o exame e falou, eu não tenho uma boa notícia para você. Exames aqui, você é novo, tudo mais, mas você, quando você pretende, eu sei que você pretende casar um dia, eu falei, sim, com certeza, precisa ter família, sim, só que tem um porém, você não vai poder ter filhos. Pronto, já tinha levado um tapa, como diz lá no Nordeste, lá no pé do ouvido. Aí o médico chegou e deu um outro lá do outro lado, Você não vai poder ter filhos. Falei, tá bom, doutor. Voltei, já servi ao Senhor, voltei para casa e disse, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu já não servi o exército, já era pastor, inclusive, Já tinha sido separado ao ministério da palavra, porque eu fui separado com meus 17 para 18 anos de idade. Ou seja, um dos próximos pontos era procurar realmente, meu pastor disse, olha, só que tem um porém, solteiro, você vai ficar até quando solteiro? Logo você vai ter que casar, hein? E aí então eu, procurando já uma moça para me casar, a pastora Rosana estava orando, dizia que, falou que alguém falou com ela, E esse alguém, certamente, de Deus, disse que ela ia casar com um pastor. Olha só, e ela pensou que seria um viúvo, um velho, Porque na nossa época, irmãos, para ser separado a um ministério novo, era praticamente impossível. Mas quando Deus quer fazer as coisas, Deus faz, E ali então fui, orei, Senhor, e agora? Eu quero me casar, não vou ter filhos. Que história é essa? E aí, me casei, irmãos, graças a Deus. Agora, dia 28 de maio, vai fazer 32 anos de casado, e quando eu falo isso, o pessoal acha que eu sou ainda muito novo para poder ter 32 anos de casado, Realmente sou muito novo ainda, E aí Deus me contemplou com 2 filhos. 1 ano e meio de casado, veio a primeira, a herdeira, Aí demorou, aí
Segundo, não ia. Segundo, não vai. Falei, eu acho que o médico tinha certeza, né? Falei, não, mas espera aí, mas se Deus me deu uma menina, por que que agora... Não. O mesmo Deus que fez com que ela gerasse o primeiro filho, não, eu quero o segundo, Senhor. Então demorou-se mais 7 anos, daqui a pouco então veio o segundo, e Deus nos contemplou com isso. Então eu não confiei na palavra da medicina. Pastor, o senhor não crê na medicina? Creio, irmãos. É tanto que eu frequento, né, eu faço consulta, né, vou no médico. Se eu não cresço, nem o médico, não, a gente não, sim, mas só que tem um porém. Há o último, quem dá a última palavra na minha e na sua vida, é aquele que salvou e salvou você também, é aquele que transformou a minha e a tua vida. Então a última palavra que veio para a minha vida nesse sentido, é a palavra do Senhor. E Deus me deu um casal abençoado, um casal perfeito de filhos, e não só isso, né? Ou seja, a geração continua, me deu ainda para me abençoar mais ainda, me deu 3 netos, irmãos, abençoadíssimos. E eu estava saindo de casa, né? Eles estavam fazendo um culto lá, um cantava um hino de um jeito, outro cantava do outro estava pregando, outro estava dando aleluia, outro glória a Deus, e a pastora Rosana fala um pouco mais baixo, mas é que ela não entendeu, são tudo pentecostal, como é que vai falar mais baixo, irmãos? Não tem jeito, tem que adorar desse jeito mesmo, tem que louvar o Senhor, tem que exaltar, é a linhagem do Senhor. Então creia no impossível de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E sendo dessa forma, quando nós olhamos, portanto, para o texto bíblico, nós então vemos algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Como é que nós fazemos então, pastor, para poder realmente termos a porta destravada na vida? Ou seja, o problema destravado, aquilo que eu estou necessitando, que eu estou passando, o primeiro ponto para realmente termos alguma coisa, ou esta porta destravada na minha ou na sua vida, a primeira coisa chama-se obediência, né? Obediência. Sem obediência não temos sucesso, sem obediência não temos vitória, sem obediência não temos a presença de Deus, e sem a presença de Deus não temos o milagre, e se portanto não temos a presença de Deus, não temos esta porta destravada. Deus, Ele quer destravar portas hoje na tua vida, Deus quer fazer isso. Então eu quero que você faça uma reflexão introspectiva hoje, né? Dentro de si mesmo, como é que anda a tua vida de obediência perante o Senhor, né? Como é que anda? Como é que está? Como é que você está andando? Aquele moço teve vitória. Em primeiro momento ele olhou uma ótica natural e disse, não tem como. Não vai dar certo esse negócio, né? Se eu partir o pão em 2, vai dar 40, né? Se eu partir o pão, e eu não sei qual era o tamanho realmente do pão, irmãos, talvez não fosse tão grande, né? Porque de manhã, por exemplo, eu gosto de um pãozinho na chapa, né? E às vezes eu não me satisfaço com um pão só, tem que ser 2. Então se fosse nesse caso, já não ia dar. Porque dos 20 só ia servir 10. Se tivesse lá, dos 100, tivesse lá uns 10 da mesma forma que eu, então dos 20 já comeriam 10 pessoas apenas. Então ele falou, se eu cortar aqui no meio, no máximo vou servir 20. Se eu cortar uns pedacinhos em 3, vai servir 60, mas vai alimentar? Não vai. Deus não dá nada sob medida, ou simplesmente, irmãos, pela metade para alguém. Deus te abençoa por completo. A bênção de Deus é completa. Deus não está realmente limitado a abençoar a tua vida. Aquilo que você precisa não virá incompleto, virá completo, na totalidade de Deus, aquilo que está necessitando, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, depois então que Eliseu chega para ele e diz assim, olha, conforme, em nome do Senhor, é em nome do Senhor, que você vai pegar esses pães e vai servir.
Ele foi, obedeceu, atendeu, e quando ele obedece e atende, a Bíblia nos diz que deu e sobrou. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a tua generosidade aí? É para sobrar? Ou não? Não vai dar, não vou poder, porque isso aqui vai faltar para mim? Não pensa assim não. Viu? Porque o que Deus tem para a tua vida é grande. O que Deus tem para a sua vida é muito. O que Deus tem para a sua vida é para sobrar. Não é para faltar. É para sobrar. Glória a Deus. Creia em nome de Jesus. O segundo, eu preciso concordar. Coloque, por favor, irmão Jefferson, Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Diz assim, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, outra tradução diz do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nesse texto do capítulo 16, a partir do verso 13, nós encontramos aqui duas promessas do Senhor. Uma, principalmente no versículo 18, que diz que as portas do Hades ou do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja aqui? Aleluia. Nós somos igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Ei, então o medo, o desespero pode estar batendo a tua porta. Aleluia. A angústia, a tribulação, pode estar fazendo o teu coração saltar pela boca, mas ei, há uma promessa do Senhor, que as portas do inferno, ou seja, as portas de luta, as portas de tribulação, as portas realmente que estão tentando derrubar, ou até mesmo te tirar da concentração do servir, do adorar ao Senhor, elas não prevalecerão contra você. Você poderá passar e estará passando, e pode estar passando agora por lutas e tribulações, mas ei, a vitória é certa. Se Deus está permitindo você passar por tudo isso, é porque não há ponto final nisso. Deus vai pôr uma vírgula e vai dizer vitória, vitória, vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes a luta que está tão travada na tua vida, você acha que é um ponto final que Deus colocou. Ei, Deus não fez isso não, para, não, de forma alguma. Ao contrário, Deus está dando forças, coragem, te animando, te dando ânimo. Há momentos, irmãos, a batalha espiritual é uma coisa muito séria, e nós lutamos 24 horas por dia, porque até mesmo dormindo, há batalhas espirituais, viu? São 7 dias por semana, são 365 dias no ano, então nós não podemos simplesmente relaxar. Opa, está tudo bem, não. Então não posso sair de férias? Pode. Eu posso viajar? Pode. Eu posso ir no restaurante? Pode. Não pode ir só, de preferência sempre tem que me convidar, se for uma churrascaria, melhor ainda, tá bom? O que eu quero dizer é que nós não podemos estar, irmãos, desligado do céu. Podemos ter tudo isso, podemos gozar de tudo isso, mas não podemos nos desligar do céu. Aleluia. Há momentos que você está em casa, segunda-feira você está bem, terça-feira você está bem, chega quarta-feira, das 6:30, 7 horas, tem um culto hoje, quarta da vitória, Passa a quarta, chega quinta-feira, opa,
Chega sexta, opa, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa, vamos programar, vamos sair. Chega sábado, maravilha, chega domingo de manhã, sono para acordar, irmão. Você dormiu às vezes a semana inteira, mas chega no domingo, parece que o sono, não é? À noite, deu 18 horas, 17h30, guerra espiritual. Repreende esse negócio, irmãos. Venha adorar o Senhor. Venha ter liberdade de adorar o Senhor. Venha provocar o teu milagre. Não para, não se detenha. Não, eu quero estar, eu vou adorar o Senhor. Eu vou prestar o meu culto, eu vou dar o meu culto ao Senhor. Eu vou louvar a Ele, eu vou exaltar a Ele, eu vou glorificar a Ele. Por quê? Porque eu quero receber o meu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo passo, glória a Deus, é concordância. Quando concordamos. Quando concordamos, algo acontece no mundo espiritual, queridos. Quando há uma concordância, a pastora Mara vai fazer aqui o evangelismo e convida as pessoas. E quando todos vêm numa concordância de querer fazer, de querer, pode ver, as coisas acontecem. Deus coloca as pessoas na nossa frente para nós falarmos do amor de Jesus para eles. Quando nós concordamos em estarmos aqui às quartas-feiras, crendo que Deus está destravando portas, olha, pode vir realmente um caminhão de desânimo, mas eu vou estar lá, nem que seja me arrastando, eu vou chegar lá, e quando eu chego aqui, a atmosfera é outra, o ambiente é outro, sabe por quê? Porque Jesus está de braços abertos te aguardando, para dizer que a porta está sendo aberta na tua vida, em nome de Jesus. E quando concordamos que Deus vai agir em prol da sua igreja, aleluia, aí Deus então sobe um nível a mais. Então você colocou um pezinho no degrau a mais, você está realmente subindo um pouquinho a mais, glória a Deus. E terceiro, eu não posso desistir dos propósitos de Deus na minha vida. Precisamos olhar para a cruz, está vazia, glória a Deus. Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui realmente a determinação de Paulo, a determinação realmente de esquecer o passado, mas preservar o presente, olhando para o futuro, daquilo que Deus tem para cada um de nós. No passado eu era um beberrão, no passado eu fiz isso, fiz aquilo outro. Irmãos, Deus não quer saber de ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-drogado, ex-presidiário. Porque eu era ex. Não é isso que tem que glorificar o nome de Jesus, não, né? Ora, as coisas velhas já passou, ficou para trás, tudo se fez novo. Ora, quem está na minha vida é o Senhor, é Ele que faz, é por Ele, é para Ele, é por Ele todas as coisas. Então eu prossigo, eu não me detenho, eu não paro, eu não olho para trás, não, eu prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual o seu alvo nesta noite? Aleluia. Meu alvo, pastor, é ver a porta da salvação aberta na minha casa. Aleluias. E ela se abre. Pastor, o meu alvo é ver, glória a Deus, o meu filho sentado na minha mesa, a minha filha na minha mesa, mas não da mesma forma que senta hoje, transformado, abençoado, servindo,
adorando, sendo verdadeiramente adorador e adoradora, para estar ali na mesa juntamente com você. Prossigo para o alvo. Qual o seu alvo? Ver a porta realmente sendo aberta. Ver a minha família transformada. Louvado seja o nome de Jesus. Para concluir, escute. Até os meus 16 anos de idade, eu nunca entrei numa igreja evangélica. Meus pais já eram evangélicos. Irmãos, eu tinha raiva, eu tinha ódio. Principalmente quando a minha mãe não me dava a chave. Eu tinha uma chave de casa. E quando eu saía, né, às vezes eu lembrava, não está em casa. Eu tinha que lembrar que eu tinha que ir até a igreja para poder pegar a chave de casa para entrar em casa. E quando eu chegava na porta da igreja, eu pedia para o diácono me buscar, não, entra. Eu falei, não, entra não. Aí eu começava, né, a querer até discutir com o diácono ali, o porteiro estava na recepção, porque eu tinha pavor de entrar na igreja evangélica. Tinha medo, na verdade. Mas a minha mãe estava orando. E chegou um dia que a porta foi destravada. Eu saí para a balada, cheguei de madrugada em casa, de manhã na verdade, né? Manhãzinha. Os parentes diziam que eu já não tinha mais jeito. Eu não tinha mais jeito. Mas a última palavra é do... Aí eu estava em casa, acabou a escola dominical, estava dormindo. Meus pais chegaram e o pastor os acompanhou. Foi tomar um café com os meus pais em casa. E chegando ali, meu pai foi lá me acordar. O pastor está aqui. Vamos, levanta. Irmãos, para quem passou a madrugada inteira acordado, né? Para levantar foi difícil. Eu ficava assim, ó, tentando abrir os olhos assim para ficar, né? Aí o pastor disse, não, vamos à igreja hoje. Eu falei, opa, né? Aí eu falei, bom, então eu vou falar que eu vou, porque logo ele toma um café e já vai embora então, né? Eu já vou prometer aqui, mas ele me falou, só vou falar, mas não vou. Eu disse, olha, tá bom, eu vou hoje, né? Você vai mesmo? Vou. Então tá bom. Aí daqui a pouco, pai, vou deitar, tá bom, pode ir. Não, mas espera um pouco, daqui a pouco eu vou te chamar para o almoço, tá? Daqui a pouco escuta a história também. O pastor e a esposa dele vão almoçar aqui com a gente também hoje. Eu falei, meu Jesus, amado, é hoje. Tá bom, né? Aí o pastor foi embora, e eu fiquei ali, deitei, depois do almoço, fui dormir de novo. E aí só, quando acontecia isso, só acordava na segunda-feira. Ia direto, para trabalhar, né? Aí eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Aí meu pai no quarto, na porta. O que foi? Acorda. Não, está cedo ainda, deixa eu dormir, só vou acordar amanhã. Amanhã eu tenho que fazer alguma coisa amanhã para trabalhar. Né? Acorda. Porque nunca obrigamos você a ir na igreja conosco. Só que tem um porém. Você aprendeu que você precisa ser homem e ter palavra. E você prometeu ao pastor que você ia hoje. Então honre a sua palavra. Você vai levantar, vai tomar um banho e você vai para a igreja. Aí pronto. Aí eu tive que ir por esse caminho. Levantei, falei, bom, lógico, tem que ir, né? Quando chegou na porta da igreja, eles entraram, eu tentando entrar e não queria entrar, não, vamos. Aí, a palavra foi ministrada, e eu achei que o pastor ele tinha ouvido tudo da minha vida do meu pai, né? Porque tudo o que ele falava era tudo aquilo que estava realmente ocorrendo comigo. E quando fez o apelo, eu levantei as minhas mãos e vim à frente e aceitei a Cristo como Senhor e como Salvador. Né? Tinha 16, hoje eu tenho 54. Então você faça a conta aí depois, por gentileza. Medo. Não deixe o medo te deter. Não deixe o medo fechar a porta que Deus tem para abrir na tua vida, em nome de Jesus. Obediência. Entre por esse caminho.
obedeça. Obedeça para obter a vitória. Obedeça para ver a porta sendo aberta em nome de Jesus. E concorde. Concorde na tua casa, concorde na igreja, com aquilo que Deus tem posto no teu coração. Na tua oração que você tem feito pela sua família, na oração que você tem feito pela sua filha. Dobra os joelhos com o seu esposo lá e concorda realmente que você quer ver a tua casa, a tua família transformada. E você quer dizer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Concorde. Ah, pastor, estou fazendo aí um concurso aí, mas o negócio está feio. Então ora, junto com teu pai, tua mãe, sua esposa, se é casado ou não, né? Mas com quem está aí na tua família envolvido nessa oração, que todos concordem, porque na concordância há vitória para a tua vida em nome de Jesus. Essa vitória está chegando. Ela não vem, irmãos, montado numa tartaruga, não, ela vem a galope. Glória a Deus, ela está chegando. A tua vitória está chegando em nome de Jesus. Não é conto de carochinha, não, é porque Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Mas repito, provoca o teu milagre. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de orações. Nós estaremos indo ao monte orar. Nós vamos. Dia 17, uma sexta-feira. E dia 24, uma outra sexta-feira. É uma sexta-feira, a última sexta é a sexta-feira última antes de orarmos, melhor, antes de concluirmos a última quarta-feira do mês de abril. Eu já vi coisas extraordinárias acontecer no monte. Ah, eu vou lá porque eu quero ver como que é. Não. Propósito. Se você não tem propósito, fique em casa. É melhor você não ir. Eu já vi coisas acontecerem, milagres acontecerem, Deus realizar grandes coisas. E não só no monte. Depois da oração que fizemos, que realizamos, eu vi Deus operando no meio de várias famílias, em prol de várias vidas, com os pedidos que foram feitos e que nós levamos. Eu não estou aqui vindo simplesmente às quartas-feiras, irmãos, para tentar mudar ou até mesmo emocionar a sua vida. Não. Eu estou vindo aqui para dizer e te falar que essa palavra, ela tem poder para mudar situações e para destravar essa porta que você tanto necessita em nome de Jesus. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que traz, aleluia, a impossibilidade daquilo que você está presenciando para tornar-se possível na tua vida em nome de Jesus. Então, desde quarta-feira passada, você tem posto um propósito no teu coração para buscar a Deus nessas quartas-feiras. E repito, não são 2, 3, 4, 5, são 7, são 10 quartas-feiras, pastor, que Deus vai me abençoar. Não, não tem um número. É você provocar o teu milagre. É você vir com o propósito de buscar ao Senhor. Então nós colocamos aqui no mês de abril, o mês todo, tá certo? Todas as quartas-feiras, destravando portas. Aleluias. Então creia, porque nós estamos orando, e vamos continuar orando. Eu creio que Deus tem, irmãos, o poder de pegar. Eu já fui algumas vezes no fórum, mas não foi para responder processo não, viu? Pode ficar despreocupado. Foi para poder realmente ali participar como testemunha e até mesmo para poder defender um processo que eu tinha lá para poder ver se eu ganhava um cascalho. Um negócio que tinha aí pendente e graças a Deus, Deus fez. E antes de orar, eu quero dizer isso para você.
A caneta não está na mão do juiz. Não, pastor, não. A caneta que você precisa, do que precisa ser assinado, está na mão do Senhor. Porque juízes se corrompem. Mas o Deus que eu sirvo, que eu estou falando para você, esse não se corrompe. Esse é justo. A caneta está na mão dele. E você sabe. Deus não te trouxe aqui hoje à toa. Deus te trouxe aqui para você saber que a caneta está na mão dele. Eu tive um processo ao meu favor que eu ganhei 3 vezes. Até hoje o advogado ficou pasmado para saber como é que isso aconteceu, mas, irmãos, para mim isso é um milagre, porque se nenhum advogado consegue explicar juridicamente o que ocorreu, é milagre. Foi para juízo, né? Estava lá, causa. O juiz postergou. A empresa falou, não, vamos fazer um acordo. O advogado falou, não tem acordo. Mas mesmo assim eles depositaram na minha conta um valor. O advogado falou, olha, está na conta dele. Foi vocês que depositaram. Ou vocês pedem o estorno, ou vai ficar para ele. Ninguém pediu. Chegou na próxima audiência marcada. Né? Eles perderam o comprovante do que tinham feito. Então não podiam comprovar o que tinham feito na minha conta. O valor não era baixo. Pela segunda vez, eles tentaram lá, até comprar até o advogado. Depositaram outro valor na minha conta. Depois pediram a quebra do sigilo bancário, o juiz falou que não, a não ser que eles tivessem prova que depositaram alguma coisa. Nenhum quebrou meu sigilo bancário. E o advogado falou assim, vai devolver? Eu falei, eu não vou devolver. Você acha que tem que devolver? Não, a não ser que eles comprovem. Lá, se comprovar, a gente vai entrar com um argumento que realmente você não pediu nada, não fizemos acordo. Bom, entrou o segundo valor. Foi o advogado da empresa, o meu advogado. O juiz tentou fazer outro acordo, não tem acordo. Aí marcaram mais uma audiência. Nessa segunda audiência, né, foi postergado. E ainda não, mesmo assim, não foi julgado. O que aconteceu? O advogado, conversando com o advogado deles, falou assim, ó, eles chamaram para um acordo lá, ó, vamos fazer um acordo, está demorando muito essa causa aí, o seu cliente precisa do dinheiro, vamos fazer. Foi, não, olha, nós já depositamos, então tá bom, me dá os comprovantes do que vocês depositaram na conta dele, eu vou calcular aqui, vamos ver. Aí foi lá, a gente não tem esse comprovante. Mas ele sabe que está lá na conta dele. Tá, mas você tem prova? Não. Mas a gente pode pedir, então, para quebrar o sigilo dele, mas vai pedir como? Se não tem prova. Como é que você vai pedir? Aí o advogado falou, rapaz, eu acho que você vai ter que pagar a causa com esse dinheiro que está do acordo do que essa é a sentença, né? Depois saiu a sentença foi favorável, recebi o que tinha que receber, e ainda por cima mais aqueles valores depositados anteriormente. Irmãos, é Deus. E eu, né? Falei, ainda com o advogado, quer devolver? Vamos fazer? Não. Foram eles usaram de má fé, na verdade. Tentaram fazer uma coisa para poder realmente nos prejudicar na defesa e prejudicar a sua pessoa também. Então deixa do jeito que está. Então Deus escondeu os comprovantes que eles tinham. Né? Mesmo tentando. Tinham lá no próprio extrato lá, mas o comprovante mesmo da transferência, na data, no dia que fizeram, eles não tinham mais isso. O que eu quero dizer para você? Espere em Deus. Aguarde em Deus. Aquilo que é seu, aquilo que Deus te prometeu, vai ser realizado na sua vida, em nome de Jesus. A caneta
está na mão do Senhor. E Ele quer assinar hoje documentos. Mas não é contra você, é a favor de você. Eu quero te convidar a vir à frente, em nome de Jesus, por favor. Você quer oração? Né? Provoca o teu milagre. Provoca o teu milagre. Provoque o seu milagre. Para que você entenda, e tem pessoas bancárias aqui, eu trabalhei em 3 instituições bancárias. E nas 3, das 3 que eu trabalhei, 2, isso é 99,9% de bancários fazem isso. A gente coloca, porque o bancário ele não tem direito à 7ª e 8ª hora. A gente trabalha lá 8 horas por dia, só que não tem direito. Então a gente vai, legalmente, juridicamente, pedir essa 7ª e 8ª hora. E eu pedi, a primeira instituição, por exemplo, fizemos um acordo no próprio sindicato, irmãos. E quando resolvi, na verdade foram 3, que eu tinha falado, eu só tinha falado de 2, essa é a terceira do sindicato, tinha esquecido. Porque quando eu procurei um advogado realmente, porque tinha muitas horas extras, tinha tanta coisa lá no processo lá, que não convém falar aqui agora. É tanto que tem uma ainda que está correndo, deixa correr, não tem nenhum problema, é poupança, É o que é justo, não é o que é injusto, é justo. Quando eu falei que, perguntei para o advogado, e aí, vamos devolver esse dinheiro? Ele falou, não, eles procuraram te prejudicar. Não fizeram alguma coisa para te beneficiar. E até mesmo um acordo que eu fiz com o sindicato, que o banco me pagou ali, me deu, eu lembro até como hoje, me deu um cheque, e assim que eu saí lá do sindicato, eu fui com aquele cheque, um valor vultuoso, Já entrei na agência, porque eu continuava tendo conta no próprio banco, fui lá, o caixa que me atendeu me conhecia, falou, eu falei, pois é, recebi um dinheiro aqui, deposita esse dinheiro na minha conta, por favor. Depositei o dinheiro, e quando fomos para juízo, aquele acordo do sindicato também não constava. Era como se eu nunca tivesse entrado no sindicato para fazer o acordo, para tentar resolver, ou até antes de ir para o juízo. Então, queridos, quando Deus começa a agir, quando Deus começa a fazer, Ele faz realmente para mim e para você. Ele faz em teu benefício. Então eu não sei qual que é a dificuldade que você tem, a necessidade que você tem, aquilo que você precisa. Apenas coloca diante do Senhor, em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor a tua necessidade, e você vai ter a bênção e a vitória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Uma coisa eu fiz, de todos aqueles valores que eu recebi, e não foram valores baixos, eu separei. Não haveria necessidade, ou melhor, não haveria, poderia dar uma oferta simplesmente, mas eu preferi tirar totalmente o dízimo, o valor do dízimo daqueles valores que eu estava recebendo, e entreguei na casa do Senhor. Mas só que eu não entreguei dizendo, Senhor, olha, está aqui esse valor, e eu quero que o Senhor me dê isto. Eu não barganhei com Deus, eu não troquei
o dinheiro em prol de uma bênção. Não, eu dei porque eu sabia que o abençoador, ele é real. Então não foi em valores de ofertas, foi com o coração realmente aberto para fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Nós vamos orar agora. Coloca diante do Senhor o teu propósito, coloca diante do Senhor a tua necessidade, coloca diante do Senhor realmente aquilo que você precisa, que você está precisando. Essa porta ela vai ser destrancada a partir de hoje, em nome de Jesus, e você vai ver, e você vai presenciar o milagre de Deus começando a ser realizado na tua vida, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está teus filhos, Senhor, ó Deus, que vieram buscar de ti, crendo que o Senhor tem algo de especial para cada um deles. O Senhor tem algo de especial, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome, porque cremos que o impossível somente o Senhor pode realizar em nossas vidas. O impossível somente o Senhor. E como falamos aqui, Senhor, a caneta está em tuas mãos, e eu creio, Pai, que há processos precisando ser assinados. Senhor, às vezes bate o medo, chega até mesmo a pensarmos que não vamos obter vitória, não vamos conseguir, porque, Senhor, achamos que não será favorável a nós a causa, mas eu creio, Senhor, no teu pleno juízo, e eu creio que nesta noite o Senhor está com a tua caneta em mãos, em posse dela, de nos dar a vitória, de dar a vitória, Senhor, teu filho que está aqui nesta noite, que adentrou esta casa nessa noite, necessitando da vitória do Senhor, necessitando que o Senhor haja em prol da vida do teu filho. Pai, há pessoas aqui precisando, Senhor, de uma intervenção no meio da sua família. Pai, há pessoas aqui precisando de uma intervenção, Senhor, no meio do seu lar, que o Senhor faça esta mudança, esta transformação, Pai, em nome de Jesus. Age no meio desta família, Pai, com prol de vitória. Age no meio desta família, Pai, oh, aleluia. Faz, Senhor, um movimento com a tua destra em prol desta família, e que haja vitória, em nome de Jesus. Há famílias aqui, Senhor, que estão com seus corações envoltos, ó Pai, está com seu coração, Pai, dolorido, mas está com seu coração aberto e crendo, Pai, precisa de uma porta destravada, ó Deus, na empresa. Pai, entra, Senhor, com providência, conforme é necessidade. Pai, se é no meio financeiro desta empresa, Tu sabes, Senhor, do que ninguém, não há nenhum, Senhor, aleluia, economista melhor do que o Senhor, para agir em prol dessa empresa. Se é na área trabalhista, da mesma forma, Senhor, Tu és justo, oh Pai, em nome do Senhor, que a mentira caia por terra, que o engano, Senhor, desta pessoa que veio, ó Deus, tentar trazer juízo contra a Tua filha e o Teu filho, caia por terra, em nome de Jesus. E que prevaleça, aleluia, a assinatura da vitória para a honra e glória do Teu nome nesta oportunidade. Que sejam enfermidades, a mesma seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Aqui estão esses pedidos de orações, e nós cremos, Senhor, que Tu estás entrando com providência, pois és conhecedor de todos eles. Estamos orando desde já, Pai, crendo na vitória, crendo no mover do Teu Espírito Santo sobre estas vidas, sobre estes pedidos, sobre a Tua igreja, a Zona Sul, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre nós, para nos abençoar e nos guardar, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus, e creia na Tua vitória, em nome do Senhor. Está conosco também o seu Severino, está ali atrás. Que Deus te abençoe, é bem-vindo em nosso meio. Receba um abraço aí, nosso irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, viu? Ainda de pé como estamos, vamos estar de pé, vamos estar orando para o encerramento. Que Deus te leve em paz ao teu lar, com um compromisso. Coloque-se no teu coração:
com um compromisso. Na próxima quarta-feira, eu quero ver você aqui em nome de Jesus. Esteja conosco na próxima quarta-feira. Venha buscar o teu milagre. Aleluia. Não desista. Se o medo chegar perto de você, tome coragem. Tome atitude. Tenha propósito para ser abençoado e vitorioso em nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Peço-te, Pai, conduz-nos a todos nós em paz agora os nossos lares. Nos guarda, Senhor, de todo o mal. Nos dá, Senhor, uma noite de graça e de bênção. Ó Senhor Deus, e leva debaixo da tua graça, da tua bênção, a cada um de nós, Senhor, sabendo que o Senhor está abrindo portas, sabendo que portas estão sendo abertas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, nosso Senhor.